Olá, eu sou a Ana e o vídeo que eu trago hoje é para vos fazer um wrap-up do meu mês de leituras. Acabei de me aperceber que deixei o anel na casa de banho. E portanto isto é o wrap-up do mês de agosto. O que eu vou fazer basicamente, como vocês vão perceber, é um wrap-up do agosto ao quadrado. Porque eu fartei-me de ler livros este mês e a maioria é efetivamente banda desenhada ou graphic novels ou mangá e portanto eu vou mostrar-vos aquilo que li. Não vou estar a fazer uma coisa em separado que não faz sentido, uma vez que o desafio era mensal e portanto começou e terminou em agosto. Eu vou falar também das minhas leituras que fiz, que não são aos quadradinhos aqui pelo meio. Portanto, vou passar a falar dos livros que li durante o mês de agosto. O primeiro livro que eu li foi o Franco Ameixas, de Marjane Satrapi, a autora do Persépolis. Foi um livro que eu gostei muito de ler. É um livro que tem camadas, é um livro que é mais do que aquilo que deixa ver no imediato. É um livro que, se vocês tiverem sensibilidade para ir buscar algumas coisas que a própria personagem às vezes não se tinha apercebido, é um livro muito rico e eu adorei ler este livro. Não tem o tipo de profundidade do Persépolis e é muito mais pequenino, nem tem comparação, mas é efetivamente um livro que nos deixa a pensar um bocadinho sobre as coisas que nós sentimos como importantes para nós e as cedências que às vezes fazemos na vida e que talvez acabem por ser um pouco uma cedência do nosso âmago, da nossa essência, e acabamos por perder algumas coisas, se calhar por fazer essa cedência, mas é um livro muito, muito giro. Depois vou falar de um livro que eu não tenho aqui. Eu não terminei este livro, eu comecei, mas o livro não é aquilo que eu estava à espera e portanto senti-me um bocadinho desorientada. O livro tem a sua piada, mas não na forma como ele está a ser vendido. O livro que eu estou a falar é o Pedra de Afiar de Livros e Outras Histórias, é do Jaime Bolhosa e vocês devem conhecer o nome pela livraria Bolhosa. E o que o Jaime fez foi basicamente fazer uma compilação de histórias de ficção e não ficção sobre o que é ser livreiro, sobre livros, sobre muitas coisas relacionadas com livros. A questão é, eu estava à espera que fosse uma espécie de Weird Things Customers Say in Bookshops. Não é. Ele tem muitos textos que, mesmo aqueles que são de não ficção, dá a sensação que ele tem ali um quê de ficcionado, e muitos dos que são ficção é uma espécie de realismo mágico como aquele que nós encontramos na biblioteca. Falando na biblioteca, estou-me a referir ao livro A Biblioteca do Zoran Coisas. Quando eu estou a falar da biblioteca, estou a falar deste livro aqui de Zoran Zivkovic. Portanto, há um quê de realismo mágico também no livro do Jaime Bolhosa, mas o que eu queria na realidade era o tipo de histórias que eu como livreira tenho para contar, era isso que eu estava à espera e não necessariamente de ensaios ou coisas ficcionadas relativamente a livros e livreiros e a livrarias, e mesmo as coisas que deveriam ser não ficção têm algumas liberdades literárias que eu não fiquei particularmente fã, mas lá está, porque eu estava à espera de uma coisa diferente. Portanto, se forem para este livro vão a saber que é uma miscelânea de coisas, maioritariamente ficcionadas, com algumas coisas de não ficção pelo meio, mas é um livro engraçado. Depois disso li o Regras da Cortesia, finalmente, do Amor Towles. É um livro que eu já tenho desde abril, eu acho que ele saiu em março ou abril, e portanto ele já estava cá desde essa altura, eu ainda não tinha conseguido ler, eu sabia que tinha de ir para ele com cabecinha para levar tempo a ler, porque a escrita do Amor Towles é uma escrita que me reduz a velocidade de leitura, mas assim que eu começo a ler, a minha leitura é muito mais lenta, é fluida, mas é muito mais lenta e é como se estivéssemos a apreciar o que ele vai dizendo. Este livro não tem absolutamente nada a ver com o Gentleman em Moscovo, no entanto, o Amor Towles é fantástico a caracterizar épocas
E se o Gentleman em Moscovo é perfeito para exemplificar a Rússia na década de 20, a verdade é que o Regras de Cortesia é perfeito para mostrar como era o final da década de 30 e, portanto, este livro é passado em 1938. Foca muito em pessoas, foca muito nas relações, foca muito nas pessoas que têm uma imagem, que passam uma imagem e que depois vamos a ver e aquilo é mesmo só fachada, porque na realidade às vezes até são assunções que nós fazemos e as pessoas também não se dão ao trabalho de alterar essas assunções que nós fizemos acerca delas e se calhar até pensamos que alguém nasceu num berço de ouro quando na realidade tem um início tão pobretanas como o nosso e simplesmente escalou na vida e tem sucesso porque conheceu as pessoas certas ou por aí fora. Portanto, este livro retrata um ano, retrata o ano 1938, o livro começa na passagem de ano e termina mais ou menos na passagem de ano. Aliás, o início já é 30 anos depois, portanto isto é as memórias da personagem e foi um livro que eu gostei muito de ler. Ok, não é tão genial como o Gentleman em Moscovo, que para mim, lá está no meu top 3 deste ano, mas é um livro muito bom, que eu gostei muito de ler e que recomendo. Garantidamente vocês vão passar um bom bocado com este livro. Depois disso eu li o Reading People da Anna Bogle, como que é que se diga o nome da senhora. É um livro que pega na premissa de as pessoas serem essencialmente curiosas relativamente a testes de personalidade. E portanto as pessoas têm noção que diferentes tipos de personalidade têm diferentes características e têm maneiras diferentes de fazer as coisas, de ver a vida, de viver a vida. E portanto a verdade é que se alguém começar a fazer um teste de personalidade vai acabar 2 horas depois já a saber que tipo de cão seria, o tipo de comida que seria, qual era o país ideal para viver baseado na sua personalidade e não fez mais nada da vida. E portanto a autora pega nessa premissa das pessoas quererem saber mais sobre a sua personalidade e escreveu o livro Reading People. O livro Reading People o que faz é mesmo pegar em alguns testes que estão a ser mais usados a nível de empresas, a nível de psicologia, esses testes como por exemplo Myers-Briggs, eu depois posso deixar aqui em baixo se vocês quiserem, porque eu não estou a lembrar dos nomes, mas tem a ver com o facto de sermos introvertidos, extrovertidos, a maneira como nós conseguimos distinguir características de personalidade e no fundo às vezes há conflitos que se criam pelo facto de pessoas de personalidades diferentes estarem a interagir e não saberem ver da perspectiva da outra pessoa que o facto de nós reagirmos de uma determinada maneira a uma situação não significa que a outra pessoa vá reagir da mesma maneira. E às vezes isso causa então os tais conflitos e no fundo aquele livro Reading People para que é que serve? Serve mesmo para nós percebermos que às vezes só temos de pensar, ok, isto é a forma como eu reajo, isto é a forma como eu vejo as coisas, não significa que as outras pessoas também estejam a fazer e a ver as coisas da mesma maneira. E a partir do momento em que nós nos apercebemos disso, que as pessoas não são todas iguais, e nós sabemos isso, mas na prática depois conflitos todos os dias, trabalho, família, tudo conflitos em todo lado, porque nós esquecemos do essencial, que é às vezes nós temos de tentar ceder um bocadinho da nossa parte e a outra pessoa ceder um bocadinho da parte dela. O livro é muito interessante, aconselho a lerem. Acho que é daqueles que toda a gente devia ler porque é efetivamente muito interessante conhecermos melhor a nós próprios e às pessoas que nos rodeiam. Depois disso li o 5 Feet Apart da Rachel Lippincott. Foi um livro que eu gostei muito de ler, é um livro muito fofinho, é um livro de adolescentes, portanto não esperem uma escrita extraordinária, fantástica e muito à frente. É um livro efetivamente fofinho, é um livro muito positivo. No entanto, este livro é sobre uma doença que não é assim tão falada quanto isso. Fibrose cística, queria-vos dizer qual era o nome. O que acontece é que eu esperava que a doença fosse um bocadinho mais retratada neste livro, pensava que seria um bocadinho mais tema central, não é, no fundo são os adolescentes. Tem lógica, porque é um livro young adult. No entanto, eu gostava mais de ver de que forma as vidas das pessoas são condicionadas por isto, não só o facto de eles estarem no hospital e terem de passar lá bastante tempo, mas falarem mesmo mais
em que é que aquilo influencia, quais são as partes más, porque aqui lá está, é um livro muito positivo, foca-se nas partes boas, mas é uma doença tão pouco falada, tão pouco conhecida, que acho que valia a pena terem explorado um bocadinho mais esse lado, até porque a nossa personagem principal, a Stella, faz vídeos no YouTube sobre a doença, é baseada em alguém que efetivamente tinha fibrose cística e que morreu, e efetivamente essa rapariga fazia vídeos. No entanto, acho que se podia explorar um bocadinho mais esses vídeos que ela faz, porque quando falam nos vídeos, maioritariamente falam nos vídeos que ela tinha com a família e não necessariamente estavam a falar da doença. Portanto, é um livro que eu gostei muito de ler e vou querer ver o filme de certeza porque é giro. Depois disso eu li o Raparigas Como Nós, da Helena Magalhães. Foi um livro que, sinceramente, isto para mim foi uma espécie de montanha-russa. Eu estava a detestar o livro no início e tinha mesmo falado com uma das minhas colegas e estava-lhe a dizer todas as coisas que eu não estava a gostar. Não estava a gostar da escrita, não estava a gostar dos personagens, não estava a gostar da forma como eles falavam. E aí a questão da escrita, porque nenhum miúdo de 17 anos fala assim. Não falam agora, não falavam há 20 anos atrás. E portanto, eu estava extremamente frustrada porque toda a gente adorava este livro e eu não estava a gostar nada, mas nada, e portanto estava-me a sentir já um bocado desiludida, não sei se comigo própria, se com o livro, e mesmo com essa amiga eu tinha dito, mas eu quero chegar até à página 100 e ver se a coisa melhora, porque toda a gente gosta do livro, tem de haver alguma razão. E a verdade é que depois da página 94, 96, já não sei o que é, a história começa a melhorar, e a história começa a melhorar muito, melhorar mesmo muito, e depois começa a entrar na fase em que toda a gente se consegue relacionar com isto. Porque toda a gente teve paixonetas na adolescência, eu sei que tive, daquelas paixonetas assolapadas em que nós passamos o tempo a pensar: oh meu Deus, onde é que ele vive, o que é que ele gosta de comer, como é que se chamam os pais, o que é que eles fazem, o que é que ele gosta de fazer no tempo livre. Pronto, paixonetas parvas, eu lembro-me da minha. Foi um livro que eu gostei de ler, a primeira parte não, e eu não consigo dar 5 estrelas ao livro, precisamente por isso, porque eu estive para desistir do livro e eu não consigo dar 5 estrelas a um livro que eu estive para desistir. E portanto tem umas 4, e efetivamente da segunda parte do livro para a frente fica muito melhor. O final para mim foi extremamente murro no estômago porque a minha experiência de vida é semelhante, pelo menos a situação que acontece no livro é muito familiar, e portanto eu acabei o livro a chorar baba e ranho. Quase tive de escrever para libertar coisas e bateu numa época muito complicada, ainda por cima, por relembrar precisamente coisas que se tinham acontecido, talvez. Portanto, eu gostei de ler, aconselho, mas efetivamente aguentem se não gostarem muito da primeira parte, porque depois fica melhor. Depois li o Memento. O Memento é uma história muito complicada. Este livro não está à venda, ele nem sequer tem código. Este livro serviu como publicidade, marketing, no lançamento do novo livro dos autores, da Amy Kaufman e do J. Christoph, o Aurora Rising, e portanto este livro era para quem fazia pré-venda do livro, e isto gerou aqui uma polémica muito grande, porque isto é de outra coleção, isto é dos Illuminae, e portanto as pessoas, para comprarem o Aurora Rising em pré-venda, eu posso dizer que provavelmente para Portugal ia ficar em 60 euros, é ridículo. E portanto nunca na minha vida ia fazer isso. Consegui pôr as mãos em cima deste, paguei sim, mas também há alguns giveaways a acontecerem de vez em quando, e portanto este livro é muito giro. Este livro tem a ver com o início do Aiden, que é a nossa inteligência artificial, que só faz asneira, e eu estou a ser simpática quando digo que ele só faz asneira, ela, o que é que seja, mas é muito interessante ver como é que ele ficou assim, como é que ele foi criado, e o porquê das coisas acontecerem, porque efetivamente isto explica, portanto vale a pena. Depois tenho aqui o Ser Humano, um manual de instruções da Ruby Wax com um neurocientista e um monge. É um livro que eu me fartei de rir a ler. É um livro que tem de ser lido do início ao fim, sem grandes paragens, sem interrupções, por um motivo muito simples. O humor da autora é complicado.
é aquele humor que às vezes até tem piada e vocês vão dar por vocês a pensar ok, tem lógica. Mas depois há alturas em que ela faz piadas e que vocês pensam, a sério? Isto foi completamente desnecessário. E portanto é um livro que tem muito interesse, efetivamente. A análise que ela faz é ser muito por cima. Ela tem uma parte, seja a nível de história, como é que nós evoluímos, como depois algumas temáticas em específico. E a verdade é que o livro tem piada, ela tem piada, mas é um humor que leva algum tempo a ambientar-nos a ele. E portanto, se vocês estiverem constantemente a começar o livro e a parar e a começar e a parar, vocês vão ter sempre algum tempo de ajuste à forma como ela escreve. Eventualmente, mais para o final do livro, vocês vão perceber que ela, como todos os humoristas, geralmente o humor é um mecanismo de defesa. E o último capítulo para mim foi os últimos capítulos foram os mais interessantes. Este livro acaba todo por direcionar um bocadinho para mindfulness e portanto tem a parte do como ser humano sim, mas é mais a direcionar para o mindfulness, porque se vocês tiverem um bom contacto com vocês próprios e com as coisas que vos rodeiam, é mais fácil estarmos um bocadinho mais em paz com a forma como as coisas acontecem ou irão acontecer. E portanto foi um livro que eu gostei muito de ler, mas que eu acho que não é para toda a gente, eventualmente eu hei de falar sobre ele. Tem aqui o primeiro e o segundo volume do Promised Neverland, foi uma coleção que eu vi a Tininha a falar do canal Books, Less Beer and the Baby, e depois a Mafalda, da outra Mafalda, também começou a ler e eu pensei, o livro está cá na loja, vou ver como é que é, e comecei a ler o primeiro livro, eu não consegui parar e depois tive de ler o segundo, e só não passei logo para o terceiro porque neste momento não temos, e portanto, exato. É um livro que, epá, apanhou-me completamente desprevenida. No início do primeiro tem aqui uma coisa que eles descobrem que eu só pensei, como assim? Como assim? Sinceramente, eu não diria que é terror, porque não é propriamente terror, mas tem um quê de ficção científica e tem um quê de realidades paralelas e eu não posso falar destes livros, eu não posso dizer nada destes livros sem estragar a premissa da história, portanto aconselho só a irem buscar e verem porque isto é muito bom. Depois, nos vídeos que eu tinha feito sobre os livros que tinha aos quadradinhos, cá em casa eu falei-vos de um livro de Zelda que era do Majora's Mask, que eu não posso ler porque eu quero jogar o jogo antes de ler o livro, porque o livro dá-nos a história toda do jogo e eu não quero isso. E portanto fui arranjar o único livro que eu posso ler do início ao fim sem ter grandes spoilers, e esse livro é o Legend of Zelda, Oracle of Seasons, Oracle of Ages. São os dois primeiros jogos que eu tive de Zelda, são jogos que eu adoro de paixão e que nunca acabei, portanto, exato. Eu sou sempre a mesma coisa. Este livro é tão giro, é tão giro. E acabei por conseguir, provavelmente, encaixar isto no Sci-Fi Challenge, porque o Oracle of Ages é precisamente alguém que consegue viajar entre o passado e o presente. E portanto, para quem quiser saber o que é Legend of Zelda, para quem quiser saber o porquê de ser um dos jogos com mais sucesso exclusivos da Nintendo, acho que estes livros são espetaculares para vocês perceberem, porque o Link é efetivamente alguém... é um herói. Pronto, é um herói porque os heróis a sério às vezes nem sequer têm noção de que estão a fazer algo heroico. Eles fazem sem pensar nas consequências para eles próprios, fazem altruistamente pelos outros. E portanto, é daqueles que eu acho que quem quiser saber o que é Zelda é uma boa coleção por onde começar. A menos que queiram jogar os jogos, e nesse caso aconselho a jogarem os jogos porque são muito giros. E então, aquilo que eu deixei para o final e que andei a ler o mês todo foi aqui Sandman, que eu li os primeiros 8 volumes em conjunto com a Mafalda da outra Mafalda e a Sofia do Daily My Access. E eu tenho noção, no final deste 8º, que a partir daqui as coisas vão começar a desenrolar-se com alguma velocidade e eu quase que não me consigo aguentar para não me pegar já no próximo, em vez de estar aqui a fazer este vídeo. E portanto, isto tem sido uma viagem fantástica, isto tem sido só maravilhoso. Eu não vos vou falar muito destes livros agora, porque eu depois quero fazer um vídeo só sobre estes livros. E portanto, vale a pena, sim, são livros estranhos, não têm coerência absolutamente nenhuma, mas os sonhos também não têm, portanto, não sei daquelas coisas que valem tanto a pena que eu só penso, oh meu Deus, como é que eu me aguentei quase um ano entre a última vez que peguei neles e agora estar a terminar a coleção, porque é tão bom.
Pronto, é mais fácil agarrar os livros que eu comprei este mês, no mês de agosto, do que propriamente os livros que eu li durante o mês de agosto. Portanto, os livros que estão lidos no mês de agosto foram estes. Ao todo são 19 livros. Isso, eu não sei o que é que aconteceu, mas estão para aqui muitas graphic novels e mangás, portanto é normal. Foi um mês que eu tive leituras que me encheram de tantas medidas. Não está aqui nada que eu tenha dado menos de 4 estrelas e honestamente eu só não terminei a Pedra de Afiar livros e foi porque me senti um bocado desiludida. As expectativas eram minhas e estavam erradas, portanto o problema foi meu. Mas tudo o que eu tenho aqui são leituras tão boas, que valem tanta pena. Portanto, digam-me nos comentários se vocês já leram algum destes livros, como é que correu o vosso agosto ao quadrado, tiveram a ler bandas desenhadas e se ficaram com interesse em ler algum destes livros. Portanto, eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!